Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus para você, a sua casa e a todos que eu vou poder a chance de ter uma conversa com vocês. Bem-vindo ao canal 7 Minutos e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Peço que você fique atento ao decorrer dessa mensagem, que Deus possa tirar qualquer coisa que possa te impedir de entender essa mensagem, tá bom? Hoje eu vou estar lendo no capítulo 5 de Marcos, no seu versículo de número 1, que diz assim: E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, a qual tinha sua morada nos sepulcros, nem ainda com cadeias podia o prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e grilhões e migalhas, e ninguém podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Queridos, é uma verdade que Jesus vinha de uma missão pregando em 10 cidades de Decápolis. Essa missão transcultural que Jesus fez foi maravilhosa. E temos que entender que ali era cercado por romanos. E uma das coisas mais importantes da gente aprender sobre Gadara é que era um país que era rica, né? Era abastada. Ela tinha uma ampla notoriedade no aspecto cultural. E uma das coisas que tinha ali por notoriedade era a sua biblioteca, teatros e templos. Era um lugar turístico, era um lugar de pessoas nobres. Era não proeminente habitado por judeus, mas por muitos romanos. E a questão seguinte do texto: Gadara, no significado que vem derivado do hebraico, que significa necessariamente, cercado ou até mesmo fronteira. Presta atenção nesse texto. Jesus chega até essa cidade. Jesus chegando até essa cidade, vem um homem que estava com um espírito imundo, com uma legião de demônios. Como acabamos de ler, as pessoas tentou por diversas vezes conter ele em cadeias, conter ele em grilhões, mas nada disso foi suficiente para a sua loucura, para a sua doença, para a sua possessão. Em outros termos de fala, podemos aplicar o seguinte: que o Estado teve a iniciativa de intervir para a solução, para a saúde, por que não falar saúde pública, para aquele homem. A cidade tentou intervir, mas o Estado ou a cidade, a justiça, não teve poder, não teve como resolver a situação daquele homem. Pelo contrário, ia de mal a pior. O texto vai dizer pra gente que ele habitava nos sepulcros, mas o lugar de clamar, olha isso aqui, o lugar de clamar de dia e de noite era nos montes. E uma das coisas que a gente pode chamar a atenção nesse texto é o seguinte: que aonde o Espírito levava ele para morar, tinha 3 características, que eram os sepulcros. A primeira coisa é o isolamento. Isolava o indivíduo de outras pessoas, porque era um lugar, por mais que as pessoas fossem para trazer memória do seu ente querido, não era um lugar que 24 horas por dia a mesma pessoa iria habitar. Então a primeira coisa era distanciar das pessoas, isolamento. A segunda coisa é o tormento, pois ele se feria, porque aquela possessão fazia com que ele sangrasse. A terceira coisa, destruía a condição saudável do corpo daquele homem, porque ele se desgastava sem paz, sem alívio, sem tranquilidade no seu coração. Então desgastava o seu corpo, literalmente desgastava o seu corpo, porque talvez não tomava banho, não se alimentava, talvez nem se preocupava em beber água, porque quem já viu pessoas possessas sentir falta ou necessidade dessas coisas? Pelo contrário. Quando você vê uma pessoa mesmo que é viciada em droga, viciada em bebida, ela mal se alimenta ou bebe água. Isso é uma verdade, E aqui vemos uma coisa, que aplicando para os nossos dias, vemos um estado pecaminoso, um estado longe de Deus, um estado que não tem Jesus, e tenta intervir em coisas que é espiritual e tenta intervir com coisa pública. Tem problemas na nossa cidade de São Paulo, sabe que eu sou de São Paulo, que eles tentam achar que o problema é a falta do apoio público, do Estado ou da cidade. Por mais que esteja a sua porcentagem, nós sabemos
que uma cidade sem Deus, uma cidade longe de Jesus, é uma cidade que vive em sepulcros. Não era só aquele homem que vivia possesso de demônio. Eu vou ser ousado em dizer para você que era aquela cidade que era possessa por demônio. E eu vou te dizer uma coisa, como eu acabei de dizer, que Gadara, que é derivado do hebraico, significa cercado. E eu vou te dizer uma coisa, quando ficaram sabendo do que aconteceu, do prejuízo de quase R$ 2.000 que os demônios tiveram, que ali Gadara teve, o povo veio enquanto Jesus se assustou e pediu, expulsou ele, pediu para se retirar. A solução tinha chegado, mas ele pediu para que Jesus se retirasse, porque trouxe prejuízo para aquela cidade financeiramente. Você entendeu? Então, para aplicar mais necessariamente nisso, podemos dizer uma coisa, que Jesus era a vida. E tinha uma coisa que a biblioteca turística de Gadara não podia fazer. Os seus livros, o único poder que os livros que tinha na biblioteca de Gadara poderia levar é para os sepulcros. Mas Jesus poderia levar para a vida. Os livros de Gadara não trouxe solução para a sua cidade, não trouxe solução para aquele homem, né? E tem tantas pessoas que investem em ONG, que investem aquilo. É importante? É, não estou falando que não seja importante, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou falando é o seguinte, é que sem Jesus não dá. Você entendeu? Sem Jesus não dá. Aquele povo estava acostumado com aquele demônio. Aquele povo estava acostumado com aqueles demônios. Por quê? Porque quando Jesus trouxe a libertação, trouxe o milagre, o que eles se importaram? Com prejuízo. E não com a libertação daquele homem. Foi com prejuízo, era um povo que estava totalmente com seu coração no Senhor, que Jesus chama de Senhor, o dinheiro, estava preso ali. Então, em outras palavras, quer dizer o seguinte, deixe os nossos demônios, desde que não traga pra gente prejuízo, desde que não interfira nos nossos negócios, deixe os nossos demônios. E é tão forte esse romance entre a cidade com o demônio, que olha o que eles fazem, que o diabo, a legião, pede para Jesus, fala assim, ó, não nos deixe sair dessa província, porque aqui somos bem tratados. Então tem coisas que o Estado pode resolver, tem coisas que a política brasileira pode resolver, mas não resolvem. Por quê? Deixe os nossos demônios. Deixe os nossos demônios, só não interfira nos nossos negócios, teu negócio. Então, a palavra certa a se dizer não é nunca que não possa ter solução, que não possa melhorar. É a falta de Jesus, meu amigo. A falta de Jesus. Eu estou falando com pessoas que talvez estejam vivendo com esses demônios. Tá? Tem pessoas que estão vivendo com esses demônios, com o seu pecado de estimação. Você é preso na prostituição, preso em uma falta de misericórdia, falta de perdão. Você está preso. Você está deixando o seu demônio dentro de você. Desde que não interfira nos seus negócios. Você está entendendo? Então, Jesus, ele era a resposta para aquela cidade. Mas trouxe ali, através da legião, prejuízo para a cidade. Trouxe prejuízo, tá certo? Eu posso até trazer um texto falando sobre sepulcros, Mateus, capítulo de número 23, verso de número 27, que Jesus vai chamar os fariseus de hipócritas, sepulcros caiados. Eu vou estar passando aí na imagem, enquanto vai passar aí na imagem, no vídeo, eu vou estar falando sobre isso, que você sabe que na cultura judaica, o nascimento, tanto a morte, é muito importante. É tão importante que até ali, né, recebendo o corpo do seu ente querido, quanto era o dia de celebração, de lamento por aquela pessoa? Descrito pelos livros em que lemos na Bíblia. Era 30 a 40 dias. Não era de 3 dias, vai direto para o sepultamento. Não, era de 30 a 40 dias. E sabe o que é mais interessante? É que quando ia naqueles sepulcros, caiados é o quê? É alguém que pinta. É o cal, que deixa branco, bonito por fora. Os judeus não levam flores. Eles não levam flores para o enterro. Eles levam pedras, porque flores murcham. Pedras simbolizam a eternidade. Nunca vai sair da nossa memória. Então Jesus estava falando o seguinte, olha, vocês são bonitos por dentro, vocês se pintam literalmente de uma coisa que vocês não são por dentro, vocês estão mortos.
estão emputrefados, estão nojentos. E o que nós vemos hoje no nosso cenário do nosso país é pessoas que se pintam de alguma coisa que não são. São mortos por dentro. São miseráveis. São pessoas sem Deus, que têm a malignidade, que são malignos. Entendeu? Que têm a natureza maligna. Você entendeu, pessoal? Então Jesus é a solução para esse estado desse país. Mas eles preferem dizer, deixa-nos os nossos demônios. Deixe os nossos demônios. Não interfira nos nossos negócios. Na sua casa, na sua família, talvez seja assim, meu amigo. Você prefere manter-se um relacionamento, uma afetividade com o seu pecado, porque Jesus está a solução para o seu problema. Nunca foi dinheiro, nunca foi mulher, nunca foi nada. Foi Jesus. Jesus é o que te incomoda. Tá certo? Jesus é o que te incomoda porque não atende os seus caprichos, aos meus caprichos. Jesus é o que é e não depende de ninguém. Então que você possa meditar nessa palavra, que você possa, de uma certa maneira, ter se alimentado disso e que Jesus possa falar ao seu coração, oro. Em nome do Senhor Jesus, que liberte você e a sua família, te livre do mal e que você permita Jesus mudar a sua vida. E às vezes a mudança, existe uma frase, né, que eu esqueci o nome do autor agora, que diz assim, existe 2 tipos de dor no mundo, a dor que machuca e a dor que modifica. A dor que Jesus traz na mudança na vida de alguém é a que modifica. A que machuca é quando a pessoa tenta ainda ficar-se com relacionamento com o seu pecado. Você vai continuar se frustrando, seu relacionamento vai te machucar, essa porta nunca vai se abrir, porque você coloca Jesus em último lugar, meu amigo. Mudança dói, mudança é difícil, mas é necessária. Jesus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Mais uma vez, que toda a sua família possa aceitar Jesus e que você possa ser feliz ao encontrar-se com essa presença maravilhosa do bendito amigo Espírito Santo. Amém? Até o próximo vídeo, pessoal. Fica com Deus. Falou!